varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Se inscreva nos nossos canais, nossos sites, acompanhe nossos vídeos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros sapienciais, do livro do Eclesiástico, a preservação da identidade do povo, 7º livro sapiencial e 28º livro do Antigo Testamento. Hoje, continuando a leitura da terceira parte do livro do Eclesiástico, a grandeza e a sabedoria de Deus, no seu segundo assunto na história, no seu capítulo 45, em todos os seus 26 versículos, não é? Vamos ver aqui, exatamente, vamos para a leitura. E hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 45, primeiro tópico, Moisés. De fato, Deus fez surgir de Jacó um homem de bem, que foi estimado por todos, amados por Deus e pelos homens. Foi Moisés, cuja lembrança é uma bênção. Deus o tornou glorioso como os santos e o engrandeceu, provocando temor entre os inimigos. Pela palavra de Moisés, ele fez cessar os prodígios, e Deus o glorificou diante dos reis. Deu-lhe os mandamentos para o seu povo, e lhe mostrou uma parte da sua glória. Ele o consagrou pela fidelidade e mansidão dele, e o escolheu dentre todos os viventes, fez que ele ouvisse a sua voz, e o introduziu na nuvem escura, deu-lhe pessoalmente os mandamentos, a lei da vida e da inteligência, para que ensinasse sua aliança a Jacó e seus decretos a Israel. Segundo tópico, Arão. Segundo tópico do capítulo 45 do livro do Eclesiástico, Arão. O Senhor elevou a Arão santo como Moisés, seu irmão da tribo de Levi, estabeleceu com ele uma aliança eterna e lhe entregou o sacerdócio do povo. Honrou-o com ornamentos esplêndidos e o cobriu com veste gloriosa. Revestiu-o com toda a magnificência e o cingiu com ricos ornamentos, calções, túnicas e o efode. Rodeou sua veste com romãs e numerosas campainhas de ouro, para que elas tilintassem a cada passo, a fim de que o som fosse ouvido no santuário como aviso para os filhos do seu povo. Enfeitou-o com veste sagrada feita de ouro, de púrpura, violeta e escarlate, obra de artista. Confiou-lhe o peitoral do julgamento com as sortes da verdade, feito de carmesim retorcido, obra de tecelão. Nesse peitoral havia pedras preciosas gravadas em forma de selo e engastadas em ouro, obra de joalheiro, como memorial, com as palavras gravadas segundo o número das tribos de Israel. Sobre o turbante trazia uma coroa de ouro, na qual estava gravada a inscrição sagrada, uma insígnia de honra, obra magnífica, um enfeite que delicia os olhos. Antes dele ninguém viu coisa parecida, e nenhum estrangeiro jamais usou coisa igual.
foi reservada apenas a seus filhos e a seus descendentes para sempre. Os sacrifícios oferecidos por ele se consumam inteiramente 2 vezes por dia, sem interrupção. Moisés consagrou as mãos dele e o ungiu com o óleo santo. Isso tornou-se uma aliança eterna para ele e para os seus descendentes, enquanto o céu durar, para que eles presidam o culto, exerçam o sacerdócio e abençoem o povo em nome do Senhor. O Senhor o escolheu dentre todos os viventes para que oferecesse a Deus sacrifícios, incenso e perfume como memorial, e para que fizesse o sacrifício pelo pecado em favor do seu povo. Confiou-lhe os seus mandamentos e o poder sobre as disposições legais para ensinar seus testemunhos a Jacó e iluminar Israel com a sua lei. Os estrangeiros se reuniram contra ele e o invejaram no deserto, homens de Datã e de Abirã, e o odioso e violento bando de Coré. O Senhor viu isso e ficou indignado, e eles foram aniquilados pelo furor da sua ira. Realizou prodígios contra eles e os consumiu com a chama do seu fogo. O Senhor aumentou a glória de Arão e lhe deu um patrimônio. Destinou para ele as ofertas dos primeiros frutos e principalmente pão em abundância. De fato, eles se alimentam das vítimas oferecidas ao Senhor, dadas a ele e aos seus descendentes. Todavia, ele não recebeu uma propriedade na terra do povo, nem lhe foi dada uma parte no meio do povo, pois o Senhor é a sua parte e a sua herança. Terceiro tópico do capítulo 45 do livro do Eclesiástico: Finéias. Finéias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Mostrou-se zeloso no temor do Senhor, mantendo-se fiel quando o povo se revoltou. Ele interveio com generosa coragem e obteve o perdão para Israel. Por isso, foi estabelecida com ele uma aliança de paz, para que presidisse o santuário e o povo. A ele e aos seus descendentes foi reservada a dignidade do sacerdócio para sempre. Houve também uma aliança com Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. A sucessão do rei passava do pai para um de seus filhos, mas a sucessão de Arão passa para todos os seus descendentes. Que o Senhor infunda a sabedoria no coração de vocês, sacerdotes, a fim de que governem o povo com justiça e os bens dos antepassados não desapareçam e a glória deles passe para seus descendentes. Concluímos o nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 45 do livro do Eclesiástico. As explicações do capítulo 44, versículo 1 ao 50, versículo 26. Vamos repetir hoje. Explicações do capítulo 44, versículo 1 ao capítulo 50, versículo 26 do livro do Eclesiástico.
A grande manifestação de Deus é a história na qual ele age através daqueles que se comprometem com o seu projeto. O povo de Deus não precisa invejar a história dos povos estrangeiros, pois, revendo a própria, ele se encontra com aqueles que incorporaram o desejo do povo para realizar grandes transformações. O último desses heróis é o sumo sacerdote Simão II, que exerceu sua função entre 220 a 195 a.C. A paz do Senhor, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo, concluindo a leitura do capítulo 45 do livro do Eclesiástico. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Eclesiástico no seu capítulo 46. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Felicidades e até lá.